Olá pessoal, como nós comentamos em sala de aula, esse vídeo tem o objetivo de fazer uma retrospectiva muito rápida do conteúdo que nós desenvolvemos em sala de aula. O assunto principal é sobre fluxo de população no mundo globalizado, que corresponde aí ao capítulo número 3 do nosso material didático. Esse capítulo está dividido em 6 tópicos. O primeiro, o autor ou os autores acabam fazendo aí uma breve introdução, no qual comenta-se o seguinte: nós vivemos no mundo globalizado. Esse mundo globalizado acaba se caracterizando por um intenso fluxo ou um intenso deslocamento de pessoas, de mercadorias e de informações. O tópico número 2, ele vai comentar sobre fluxo de migrantes do Brasil para o mundo e do mundo para o Brasil. E no terceiro, algumas razões de migrações externas recentes, dando destaque aí principalmente às guerras civis que acontecem no mundo atual e que estimularam aí a saída de muitas pessoas da sua terra de origem, buscando uma forma de sobreviver em outras regiões. Os tópicos 4, 5 e 6 nós não vamos mencionar no momento, porque esse assunto vai ser tema de um próximo vídeo, porque essa temática aí merece uma atenção maior. Então, nessa pequena apresentação, nós vamos falar somente dos assuntos do tópico 1, 2 e 3. Então, esses são os assuntos que nós vamos estar comentando aqui, nessa rápida apresentação. O nosso objetivo é permitir com que você tenha aí um material a mais para poder estudar, facilitando a compreensão desse assunto que nós trabalhamos aí nesse trimestre. Quando falamos do movimento migratório, podemos também destacar duas coisas importantes. Primeiro, é que algumas regiões acabam atraindo mais os imigrantes que outras. Claro que, no atual contexto histórico, as questões econômicas ou as regiões que acabam oferecendo perspectivas futuras de crescimento econômico atraem muito mais pessoas que outras regiões que não têm essas características. O outro elemento importante é que quando eu estou falando de movimento migratório, eu percebo que no movimento migratório ocorre tanto a saída de pessoas de uma região para outra, quanto a vinda de outras pessoas para essa região. Falando um pouquinho sobre esse problema da migração, nós podemos perceber a situação dos clandestinos, ou seja, são migrantes que não estão protegidos pela lei, estão de maneira irregular numa determinada região, determinado território, e são considerados então clandestinos. Essas pessoas acabam sofrendo o processo da exploração e também acabam tendo uma vida muito precária. Um exemplo disso são os bolivianos, que vivem na cidade de São Paulo, onde muitos trabalham nas indústrias têxteis e que encontram-se na situação de clandestino. Não estão regularizados pela lei. Estão ilegais no Brasil. Quando falamos também de migração, nós temos dois tipos de migrações. Nós temos a migração voluntária, é quando uma pessoa, por iniciativa própria, toma a decisão de sair do seu país e ir morar em outro. E existe a migração forçada. É quando uma pessoa ou um grupo de pessoas são obrigados, devido às diversas situações, pode ser uma guerra, pode ser uma catástrofe natural, pode ser
um acidente nuclear, essas pessoas são obrigadas a deixarem a sua terra de origem e irem e vão morar em outras regiões, em outros territórios. Elas muitas vezes estão indo contra a sua própria vontade. Então, nós denominamos esse tipo de migração forçada. Quando nós falamos de migração forçada, a primeira coisa que nos vem à mente, e também é citado no nosso material didático, é a questão de alguns países do continente africano que vivenciaram aí algumas guerras civis. No caso especificamente de Angola, onde nós temos dois grupos que lutaram durante muito tempo pelo poder, para assumir o poder político. Isso provocou aí uma intensa guerra que durou de 1975 até 2002. Porém, nós vamos deixar esse assunto para o próximo vídeo, no qual nós vamos comentar mais especificamente sobre esse assunto. Por quê? Porque nesse assunto nós temos que mencionar dois temas principais. A Guerra Fria, que muitas vezes passa a ser o pano de fundo de muitos desses conflitos, e também temos que falar sobre o continente africano, que apresenta aí suas características econômicas, políticas, sociais, e também é um continente muito rico em recursos naturais. Então nós vamos deixar esse assunto para um próximo vídeo.